Creio que temos alguns visitantes com nós outros. Queremos dar bem-vindas a vocês que estão com nós outros. Temos ali um matrimônio, temos outro lá atrás. São muito bem-vindos. Essa é a Igreja Bautista de Centro Poçada. Eu sou o pastor João, pastor dessa igreja. Queremos dizer a vocês que estão nos visitando que são sempre muito bem-vindos a este lugar. Pero se pertence a uma outra comunidade de fé, ao volver, leve o abraço de nossa igreja, seu líder, seu pastor. Pero se estão buscando uma igreja, encontraram. Muito bem-vindo, né? Sume-se com nós outros. Me gostaria de compartilhar com vocês um texto onde Deus tem falado muito ao meu coração. Estamos vivendo um tempo onde o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem sido predicado de forma, muitas vezes, adocicada, podemos dizer assim, ou suavizada, né? Para atender uma demanda que está por aí, que não quer se comprometer, não lhe gusta se comprometer com a palavra de Deus. Pero eu queria resgatar nesse texto de Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18, na referência que está em los meios que anunciamos, está desde o versículo 1 ao 18. Isso é para que vocês leiam em casa, pero queremos fijar nossa meditação nessa manhã, do versículo 12 ao versículo 18, de Filipenses capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Misericórdia para alguns? Não, né? Todos já sabem onde se queda Filipenses. Mesmo assim como estamos, de forma ordenada, sentados, vamos escutar a palavra de Deus que diz: quero que sepais, irmãos, que as coisas que me han sucedido arredondado mais bem para o progresso do Evangelho, de tal maneira que mis prisiones se han hechos patentes em Cristo em todo o pretório e a todos os demais. E a maioria de los hermanos, cobrando ânimo en el Senhor, com mis prisiones, se atrevem muito mais a hablar a palavra sem temor. Alguns, a la verdade, predicam a Cristo por envidia e contienda, pero outros de buena voluntad. Los unos anunciam a Cristo por contenção, não sinceramente, pensando em añadir aflição a mis prisiones, pero los outros por amor, sabendo que estou posto por la defensa do Evangelho. Que, pois, que, no obstante de toda maneira, ou por pretexto, ou por verdade, Cristo é anunciado, e isto me gozo e me gozarei aún. Amém? Vamos orar uma vez mais. Padre, estamos diante de Tua poderosa palavra e queremos pedir que Teu Espírito Santo nos conduzca a entender e aplicar Tua palavra em nossas vidas. Bendize-nos nessa manhã, Padre. Perdona meus pecados, limpa meu coração e usa-me, se queres, como um instrumento, Padre, em Tuas mãos para bendizer a vida de meus irmãos que estão acá nos acompanhando presencialmente e aqueles que estão nos seguindo nas redes sociais. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Filipenses capítulo 1 faz parte de uma carta escrita pelo apóstolo Pablo aos cristianos da cidade de Filipos. Este capítulo, Pablo expressa seu gozo a los filipenses por la colaboração que han tenido no Evangelho desde o começo de sua relação com eles. Pablo também abre sua prisão e de como Deus ha usado essa situação para expandir o Evangelho. Disse que a maioria de los hermanos se han sentido alentados por seu arresto, porque agora estão predicando a palavra com mais valentia. O versículo mais conhecido desse capítulo 1 é o versículo 6, onde Paulo disse: estou seguro de que ele começou em vosotros a boa obra, la perfeccionará hasta o dia de Cristo Jesus. Esse versículo ha sido alentador para muitos cristianos.
recordando-nos que Deus não se dá por vencido com os outros e que sempre cumprirá sua vontade em nossas vidas, incluso quando enfrentamos desafios, incluso quando enfrentamos tentações. E esse capítulo ele continua falando de seu encarcelamento e de como sua difícil situação se ha servido para compartilhar o evangelho com os guardas romanos, e habla da necessidade de permanecer, seja em qualquer circunstância, confiados em Deus, sem importar o que passamos. E a importância também de centrar-se em lo que é verdadeiro e digno de alabança, disse Pablo. E ao final do capítulo, Pablo então se centra em la importância do serviço cristiano e exorta os filipenses a perseverar em sua fé, trabalhando junto em unidade e amor por la causa de Cristo. Esta manhã me gostaria de pensar com vocês, desde o versículo 12 ao 18, sobre esse regalo mais grande de Deus à humanidade, né? Qual seria esse regalo mais grande? Qual o regalo maior de Deus à humanidade? Quem pensa vocês? Quem é esse regalo? O que é esse regalo? Seu Filho Jesus, né? O Evangelho, né? Então, esse Evangelho que Pablo predicou é Deus mesmo em la persona de Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 1, ele escreve sobre o Evangelho de Deus, que Deus havia prometido por seus profetas em las Sagradas Escrituras, que em termos de conteúdo trata de seu Hijo mesmo, que é declarado Hijo de Deus com poder, Jesus Cristo nosso Senhor, diz o texto. Versículo 4 vai dizer que Jesus é o Evangelho. O Evangelho de João nos dirá que o Verbo se hizo carne e habitou com os outros. Há alguns teólogos e pastores que dizem Deus é Evangelho. Está bem, não está mal, né? Mas Jesus é Deus. Se Deus é Evangelho, Jesus é Evangelho também. Então, se nos avergonçamos desse Evangelho, nos avergonçamos de Jesus. Se deixamos de predicar esse Evangelho, deixamos de predicar a Jesus. Se não cremos em Evangelho, não cremos em Jesus. Se começamos a questionar o Evangelho, seus efeitos em outras culturas, sua relevância hoje, não estamos questionando uma doutrina, um movimento ou a igreja, estamos questionando a Jesus. O que Pablo expressa nesse primeiro capítulo é que, apesar do pecado e do diabo e da carne no mundo, não estamos perdidos neste universo. Há um plano de redenção. E esse plano tem um nome, esse nome é Jesus. O poder de Deus ha convergido nele e está entre nós outros. E um dos textos que mais sintetiza e profundamente e abre profundamente, explica o Evangelho que foi escrito por Pablo, quando ele afirmou: porque não me avergüenzo do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também a grego, e assim ele vai, Romanos 1,16. Essa declaração de Pablo deixa muito claro que o Evangelho nunca será derrotado, porque o Evangelho é Cristo, e se ele opondrá e seus predicadores serão perseguidos, serão questionados e deixarão de crer nele, pero nunca derrotados, porque o Evangelho vivo que é Cristo é poder de Deus. E esse Evangelho um dia nos alcançou. E a palavra vai dizer que muitas vezes nós somos desanimados, estamos angustiados, mas nunca derrotados. Por quê? Porque o poder do Evangelho está em nós outros e caminha com nós outros. Também afirma que o Evangelho não é um plano da igreja para a salvação do mundo, sino o plano de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. O que valida a igreja é o Evangelho, não é ao revés.
Se a igreja deixa de seguir o Evangelho, de seguir a Cristo, deixa de ser igreja, a igreja de Cristo. Portanto, o Evangelho não só deve entender-se e viver-se. Se manifestou entre nós outros para ser predicado por el pueblo de Deus. Pablo, então, usa essa expressão várias vezes. A los romanos lhe disse que se esforcem para predicar este Evangelho. Romanos 15, 20. A los coríntios lhe disse que não foi chamado a bautizar, sino a predicar este Evangelho. 1 Coríntios 1, 17. E também disse que predicar o Evangelho é sua obrigação. Por isso, o Evangelho é o maior regalo de Deus à humanidade. Quando reconhecemos que este Evangelho tem o poder de transformar vidas. Muitas vezes nós outros miramos um tipo aí que matou, que isso um montão de coisas feias que nós outros não concordamos. E muitas vezes nós outros miramos, esse está perdido, né? Mas quando Deus mira essa pessoa, Deus mira com compaixão e com amor e pode transformar a vida dessa pessoa num grande líder, num grande servo dele. Isso passou com Pablo. Saulo de Tarso pode comprovar essa transformação. E a forma que esse evangelho o transformou é impressionante. A história da conversão de Saulo se conta 3 vezes em livro de Hechos. Nos mostra todo o amor de Deus hacia que logo declararia haver sido blasfemo e perseguidor de los cristianos. Es maior de los pecadores, dijo ele mesmo. Timoteo 1, 13 e 15. Havia assistido à lapidação de Estevão, à morte de Estevão por apedreamento. Estevão, o primeiro mártir cristiano. E havia provado esse assassinato. Aún respirando ameaças e assassinatos, Saulo partiu hacia Damasco com a intenção de levar a outros cristianos prisioneiros a Jerusalém para echá-lo na prisão. Pero o Senhor Jesus lo detuvo. Rodeado de uma luz, diz o texto brilhante, caiu ao suelo e escutou uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? Hechos 9:4. Saulo de Tarso, cego, perguntou: Quem eres, Senhor? E a voz lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persigues. Como? Jesus é crucificado em el Gólgota? Jesus está vivo e hablando desde o cielo? A voz lhe disse: Levanta-te e entra em la cidade. E Saulo obedeceu e durante 3 dias ajunou e orou. Ao mesmo tempo, o Senhor chamou um dos seus discípulos, no plano perfeito de Deus, há lugar para todos. Ao mesmo tempo, o Senhor chamou um dos seus discípulos, Ananias, e lhe disse: Levanta-te e vê a la calle que se chama Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pero esse homem é um terrível perseguidor, disse Ananias. Tenho medo dele, pensou. E o Senhor lhe disse: ele está orando. O perseguidor está orando. Lo elegí para levar o evangelho às nações. Soberania de Deus. Lo elegí para levar o evangelho às nações. O que aprendemos com isso, irmãos? Nunca juzguemos nadie que não herdará o reino do céu. Jesus morreu para que todos não pereçam, pero tenham a vida eterna. A partir dessa experiência, então, Saulo decidiu cambiar de bando. Deixou de perseguir a los cristianos para convertir-se em um deles. E essa narrativa é uma espécie de rito de passo, de câmbio de perseguidor a perseguido. E um simbolismo de câmbio de vida adotou um novo nome. Então, Saulo se converteu-se em Paulo. Mais que seguidor do cristianismo, se converteu em protagonista da evangelização. Fundou comunidades com as que mantuvo contato frequente através de cartas
e sistematizou as ensinanças de Jesus com o fim de consolidar, además de uma doutrina, uma religião. Há muito que podemos aprender na vida do apóstolo Pablo. Lejos de lo comum, Pablo tuvo a oportunidade, hermano, de fazer coisa extraordinária para o reino de Deus. E a história de Pablo é uma de redenção em Jesus Cristo. Um testemunho de que nada está mais allá de la graça salvadora do Senhor. Sin embargo, para compreender plenamente o homem, devemos examinar seu lado oscuro e o que simboliza antes de convertir-se em apóstolo de la graça, como ele disse. Os primeiros anos da vida de Pablo estiveram marcados por um tipo de selo religioso. A violência brutal e a perseguição implacável da igreja primitiva. Afortunadamente, os últimos anos da vida de Pablo mostram uma marcada diferença na medida que viveu sua vida para Cristo e avançava sendo um grande soldado a serviço de Cristo. O Evangelho é o maior regalo de Deus para a humanidade, porque tem poder para transformar. Que necessita ser transformado em tua vida? Muitas vezes nós outros pensamos e miramos os demais e dizemos, mira, eu não sou como ele. Eu não matei, não roubei. Eu pago minhas contas, pago meus impostos, eu tenho minha família. Que necessita ser transformado em nossa vida? A palavra do Senhor nos ensina que dia a dia, o Senhor vai nos modelando. São como um barro, e o Senhor vai transformando e modelando esse barro em algo lindo, algo novo. Porque Deus tem um propósito para a tua vida e um propósito para a minha vida. Sabe qual é o seu propósito? É que cada dia nós outros vengamos a nos parecer mais com o seu Filho Jesus Cristo, mais com o Evangelho. Pero o Evangelho é o maior regalo para a humanidade quando reconhecemos que é mais importante que nossa liberdade. É isso que miramos nesse texto. Pablo ele foi encarcerado, pero o Evangelho permaneceu livre. Estava livre. O Evangelho é mais importante que o trabalhador. A difusão do Evangelho é mais importante que a vida do trabalhador. Pablo centra, então, sua atenção não em si mesmo, sino em la proclamação desse Evangelho. Todo esse parágrafo não gira em torno a Pablo, suas cadenas, seus críticos, sino o Evangelho. Importa que o Evangelho seja predicado. O Evangelho é o oxígeno que respirava Pablo. As circunstâncias não importavam para Pablo sempre e quando se anunciasse o Evangelho. Não importa se um trabalhador vive ou muere, o que importa é que Cristo seja magnificado, já seja em sua vida ou seja em sua morte. Pero Paulo vai dizer que havia uns que predicavam esse evangelho por envidia. Pero Pablo entendeu e ensinou que o evangelho é a proclamação da palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada, inerente, infalível e suficiente. Não há errores nele, porque seu autor não pode falhar jamais. Não é necessário añadir nada mais, já que é suficiente. Ele um missionário que conhecemos em Brasil, que usamos em CFM, Ronaldo Lidoro, né? Certa vez contou que estava em África, em Concomba, em Gana, e depois de passar uma semana aprendendo a palavra de Deus na igreja de Cone, uma africana, uma mulher, regressou à sua aldeia. Pero essa mulher, depois de 3 dias de viagem a pé, olvidou um verso que havia aprendido com os missioneiros. Então, essa mulher volveu a memorizar a parte olvidada novamente. Volveu a pé mais 3 dias de regresso para perguntar ao missionário, ensinar-me, por favor, a memorizar esse verso que eu me olvidei. Então,
Quando o missionário lá escutou, ele disse que não necessitava ser sacrifício de ter viajado 3 dias para memorizar um versículo. E sabe o que ela respondeu? Entregar-se completamente a Deus. Pablo estava totalmente comprometido com Deus. E esse é o ponto, irmão, que quero chegar. Nós outros estamos totalmente comprometidos com Deus? Estamos permitindo que esse evangelho transformador siga transformando-nos? Filipenses 1, 12 e 14, Pablo escreveu desde a prisão, dizendo: ademais quero fazer saber, irmãos, que as coisas que me han sucedido mais bem ha contribuído ao avanço do evangelho. De modo que mis cadenas em Cristo chegou a ser conhecido por toda a guarda pretoriana e por todos os demais, e a maioria de los hermanos animados no Senhor por mis cadenas se atrevem a falar a palavra de Deus com maior valentia. Apesar da circunstância, Pablo alabou a Deus continuamente, compartilhou a boa nova do Senhor. E através de suas dificuldades e sofrimentos, Pablo conheceu bem o resultado de uma vida bem vivida para Cristo. Por isso ele afirma: quero que sepais, irmãos, que as coisas que han sucedido, arredondado mais bem para o Evangelho, para o progresso do Evangelho. Ele diz: porque para mim, viver é Cristo. Necessitamos, irmãos, estar dispostos a invertir tempo para que a mensagem seja compreendida por nós outros. Para que essa mensagem do Evangelho seja compreendido por nós outros. Experimentado através de nós outros. E transmitido corretamente e fielmente a outras pessoas. Que mensagem estamos transmitindo aí fora? Paulo disse que nós outros somos cartas abertas, livros para ser lidos. Que estão lendo a gente aí fora através de nós outros? Quando a gente mira para a nossa comunidade de fé, que vem? O Evangelho trata da glória de Deus. Tenha em conta que em 2 Coríntios 4:4 Pablo chama o Evangelho da glória de Cristo. Deus eligiu salvar os pecadores para mostrar-se justo e justificador. Ele eligiu redimir a seu povo para provocar a alabança eterna em nossos corações. Apocalipse 5:12. E com isso termino, dizendo que, uma vez que fomos alcançados por esse Evangelho, esse poder do Evangelho transformador, vai nos sostenendo em cada circunstância da vida. Muitas vezes nós outros pensamos que quando estamos bem, economicamente ou com saúde, estamos vivendo em la plena graça, ou da plena, no ponto mais alto do Evangelho. Pablo aqui está dizendo: não importa, eu aprendi uma coisa, aprendi a estar contento em todas as circunstâncias, tendo muito ou tendo pouco. Por quê? Porque esse poder que levantou Jesus, que é o Evangelho, está em nós outros. E se está em nós outros, esse Evangelho, essa palavra se cumprirá em nós outros e através de nós outros. Deus sigue sendo Deus. Não importa a circunstância que venhamos a viver. Deus sigue sendo autor e consumador de nossa fé. Cristo Jesus. Deus sigue com seus planos e propósitos perfeitos hacia nós outros. Plano de paz e não de mal. Deus sigue sendo soberano sobre nossa vida. O que Ele espera de nós outros é uma rendição, que venhamos a nos rendir, rendição total a seus pés. Entender sua soberania e depender dele em todo o que hagamos. Por quê? Porque o Evangelho dijo, Jesus dijo: sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos bendiga.
Que Deus nos ajude a depender sempre dele. E permitir que essa experiência que Pablo viveu transformadora seja a experiência, quizás, de nossas próprias vidas, ou quizás de nossos filhos, netos, parentes, familiares, ou de um vizinho, ou de alguém que está por aí, necessitando da graça salvadora de Deus. Seja vos na carta aberta. Amém?